Boa noite, tá no ar mais um TVC Esporte Mais, com muito esporte hoje para você. Do meu lado aqui, Lanzoni, querido Lanzoni, Tudo muito bem, boa noite. Fran? Tudo tranquilo? Boa noite a você, telespectador da TVC. Hoje uma baita entrevista, além da entrevista com o Bonato. Vamos ter muito assunto, tem Noroeste, basquete, tem tudo no esporte bovense aqui no Esporte Mais. Hoje tá cheio de coisa, né? Do meu outro lado, Fernando Bonato, né, técnico interino do Vôlei Bauru. Boa noite, Fernando. Boa noite, Fran. Boa noite, Lanzoni. Boa noite a todos que acompanham a TVC. Muito bem-vindo ao nosso programa, né? Você confere aí o que vai rolar hoje. É isso aí, muito esporte para você. Convido você a participar com a gente, né? Canal 13 da NET. Quem quiser mandar sua pergunta também pelo nosso Facebook, TVC Bauru, participa aqui com a gente. Vamos mandar pergunta para o Fernando, ele já disse que quer responder todas as perguntas, pode mandar. Eu já vou fazer a minha primeira pergunta. Fernando, eu queria saber de você, como começou a sua trajetória no vôlei? Bom, eu comecei desde praticar esporte na escola e tive meu envolvimento com futsal, joguei basquete, joguei handball e depois fui convidado a participar de alguns campeonatos de voleibol. E logo na sequência eu ganhei uma bolsa de estudos na escola e comecei, além de jogar, a auxiliar nas escolinhas de vôlei. E a partir daí comecei a estudar vôlei, a estudar educação física e eu comecei minha trajetória aí. Logo em seguida já comecei a dirigir algumas equipes municipais e estaduais e aí a gente continua até hoje nessa vida. E como que foi a sua vinda aqui para Bauru, para o Vôlei Bauru? Como você se integrou à equipe? A gente fez a semifinal da Superliga B contra Bauru. O técnico era o Chico dos Santos, em Bauru. E aí, ao final de um jogo, a gente conversou, ele gostou do estilo de jogo que a gente vinha apresentando, apesar do time ser bem mais novo. E eu tinha algumas características de bloqueio que ele gostava, de sistema defensivo e tal. E aí, ao final do jogo, a gente perdeu a semifinal para Bauru e ele me convidou para trabalhar aqui em Bauru com ele. Em seguida, conversei com o Adriano, com o Reinaldo e aceitei o convite de estar compondo, então, a comissão técnica do Vôlei Bauru. Ô, Fernando, até para você falar um pouquinho, a tua passagem, você já falou que tem passagem por times de categoria de base mesmo, escolinhas, que até você falasse um pouquinho sobre isso, porque até um momento onde está se contestando muito o trabalho que vem sendo feito na base, pelos maus resultados que infelizmente nós tivemos nos últimos mundiais, mas conta um pouquinho do teu trabalho na base, e como que é lidar com o futuro do voleibol. Trabalhar na base é muito difícil, uma responsabilidade muito grande, né? É uma dificuldade muito grande pela falta de investimento, então você precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do estado do Paraná com a categoria de base, ser campeão das categorias juvenil e logo na sequência ser adulto com uma categoria. E depois trabalhei na seleção brasileira infantil com o Psinin. O Psinin era o treinador da seleção infantil e eu era assistente dele. Exatamente essa seleção que o Maurício Thomas dirigiu agora na Argentina. Então a gente começou há um tempo atrás monitorar cerca de 90, 100 meninas no Brasil de categoria de base. E a gente, de uma hora para outra, a gente foi dispensado da CBV porque não tinha verba para continuar pagando a gente, as nossas viagens, os nossos treinamentos. Inclusive nós tínhamos competições marcadas para representar a seleção brasileira e a gente não pôde jogar porque nós não tínhamos verba para isso. A partir daí a seleção brasileira continuou trabalhando com a categoria juvenil e infanto. E nós tínhamos a sub-15 já. A gente já tinha um grupo de meninas sub-15, que a gente monitorava o Brasil inteiro. Hoje está passando por uma dificuldade muito grande porque
O esporte em si, a Argentina evoluiu, apostou numa base, trouxe o Júlio Velasco para organizar a base toda da Argentina, de seleções. Velasco, né, que é sensacional. Campeoníssimo, né? Um cara, um exemplo. Então, um cara que organizou. E o Brasil liderou muito tempo isso, principalmente na parte sul-americana e no mundo também. E agora a gente passa por essa dificuldade de reestruturação. Eu digo que a base ela é muito difícil trabalhar nela por falta de investimento, porque você precisa de uma qualidade profissional, de uma estrutura, de uma logística muito grande, para você dar sequência para a formação de um atleta. É uma responsabilidade muito grande. E não tem o mesmo peso um profissional, então não dá aquele resultado para patrocinadores e tudo mais. Então isso dificulta ainda mais o trabalho, né? Ainda mais porque você precisa ter uma estrutura, você precisa injetar dinheiro nessa estrutura. Você precisa cuidar dessa criança. Você está pegando uma atleta com 11, 12 anos, colocando no ginásio, você está auxiliando, você está cuidando. Você precisa saber o histórico dessa criança, até que ela comece a competir com 13, 14, 15 anos. Então, assim, leva tempo, né? E tudo que se imagina do esporte, na verdade, é que o esporte precisa dar um retorno. O esporte não precisa dar um retorno de investimento, de marketing, só isso. Não, o esporte tem outro papel de formação, que as pessoas precisam entender. E o papel de formação do cidadão. E isso é bem diferente da formação de uma equipe que te gera investimento, mídia, outros fatores. Eu posso falar por mim, não fui atleta de vôlei, mas fui atleta de basquete, comecei na base. E assim, hoje eu vejo que Bauru não tem basquete nenhum feminino. Aquelas meninas, assim, treinavam em torno de 40, 50 meninas, o ginásio está abandonado. Então é triste ver, porque você vê o fim, né, que é a seleção principal, mas você não vê o começo. O que está acontecendo no começo, não é? A base, ela é fundamental, né? A pirâmide, ela se sustenta pela base. Então você precisa sempre estar adequando a tua estrutura a isso. E o esporte, ele não está na estrutura de base. Hoje se fala em esporte no que tem de melhor no mundo e no Brasil, que é o esporte de rendimento. Mas a gente está esquecendo que para ter o esporte de rendimento, precisa ter o esporte de base. Talvez tenha sido essa concepção que infelizmente a gente não conseguiu ainda ter. Que a gente precisa colocar, dar alicerce para a base, para a pirâmide crescer com qualidade. Talvez foi esse o grande pecado do tal legado olímpico que não ficou, Fernando? Eu acredito que tem N fatores que possam estar atrapalhando, com certeza. Esse legado olímpico que todo mundo está buscando. A gente vê todos os anos reportagens das estruturas olímpicas que não são mais utilizadas, né? Ou por falta de investimento, ou por falta de cuidado, ou por uma falta de responsabilidade. Eu diria que é a falta de gestão. Porque eu acho que você precisa ter uma gestão qualificada para tudo que você faça hoje. Seja quem cuida do dinheiro, quem cuida da logística, quem cuida do time, do treinador, tudo é uma questão de gestão. A gestão hoje ela precisa estar em primeiro plano. Eu sei que você hoje está mais cuidando do alto rendimento do projeto, até sendo técnico hoje da equipe. Mas como é que você vê a questão do projeto social, a equipe patrocinador master até tirou um pouco do aporte que fazia na equipe do alto rendimento ano passado, para quê? Para colocar muito no projeto inicial que vai se iniciar. Como é que você vê isso? Como é que você vê essa questão do projeto social aqui em Bauru? Você que é um profissional do vôlei. Na verdade, desde a primeira vez que eu vim para cá, e nas minhas conversas, principalmente com o Reinaldo, a gente tentou várias formas fazer uma parceria até com outras cidades para que a gente tivesse categoria de base. Então, quando eu vim para trabalhar com o Chico, além de ser assistente do time adulto, o que mais me interessava também nesse projeto do Vôlei Bauru era o fato de estar cuidando de crianças, preocupado com a formação, porque eu fiz isso a minha vida inteira, eu vim de um projeto social. Então, eu consegui fazer a faculdade jogando, eu consegui auxiliar através do voleibol, então eu sei o quanto é importante a formação. E uma das coisas que mais me chamou a atenção foi exatamente essa vontade que o Vôlei Bauru tinha em fazer o projeto social, em qualificar mais esse tipo de projeto. E eu vejo que a diretoria está cada vez mais preocupada com isso e, de certa forma, me coloquei à disposição para ajudar no que for necessário. Bom, falando um pouquinho de categoria de base, né?
queria convidar, temos uma pergunta aqui sobre a categoria de base. Queria convidar você, telespectador, a participar com a gente pelo nosso WhatsApp, pelo nosso Facebook. Pode mandar pergunta aqui pra gente. Temos uma pergunta da Karina Miranda aqui. O Vôlei Bauru tem projeto de base? Como participar? A gente vai lançar o projeto, agora se eu não me engano, no mês que vem, não lembro a data exata, né, que o Vanderlei que está à frente do projeto hoje, eu estava acompanhando o projeto, a gente estava fazendo uma estruturação com os professores, então a gente teve algumas reuniões para ajudar na formação na montagem das aulas, e agora eu assumindo o time, eu acabei me afastando um pouquinho disso. Mas assim, o projeto do Vôlei Bauru, ele existe, né, está próximo de ser lançado, né, e a gente já tem um plano aí de atender crianças. Eu não sei dizer aqui quantos núcleos a gente vai ter, mas logo o pessoal já vai estar sabendo, aí vai estar na nossa página, vai estar bem estruturado aí para todo mundo se informar. Ô Donato, eu ia falar uma pergunta para você. Você que é um profissional do vôlei, foi campeoníssimo na base paranaense, aí logo depois da sua primeira passagem aqui em Bauru, foi muito bem em Rio do Sul e acabou voltando para cá. Como é que você vê o clima esportivo aqui em Bauru? É algo que a gente tem muita curiosidade de saber dos profissionais do esporte. Porque não é qualquer cidade que tem um projeto no voleibol, um projeto no basquetebol, um projeto centenário do Esporte Clube Noroeste. Como é que você enxerga os esportes aqui em Bauru, a estrutura dos esportes aqui em Bauru? Você falou uma coisa que é interessante. Quando a gente começou a conversar sobre a minha vinda para cá, eu comecei a investigar exatamente sobre o Vôlei Bauru, sobre a cidade. Eu gosto de fazer isso. Então, antes da minha vinda para cá, eu comecei a me informar. E aí você acaba assim ficando cada vez mais apaixonado pela cidade. Eu digo que eu saí de Bauru, mas eu me sinto como se eu nunca tivesse saído daqui. Eu tive minha passagem pela Superliga B, depois que eu estava aqui, fui a Rio do Sul, retornei, e parece que eu nunca saí daqui. Porque a cidade de Bauru hoje, ela tem uma estrutura para absorver todas essas modalidades. E ela respira esporte de rendimento. Isso é mais importante. Então, assim, para os treinadores, no meu caso, você trabalhar numa cidade dentro de São Paulo, mesmo que seja interior paulista, e viver o esporte, futebol, basquete, voleibol, é fantástico. Ou seja, você acredita que a potência, ela só continua aumentando. Então é isso que a gente fica deslumbrando de Bauru hoje, que o basquete, que o vôlei, que o futebol e que outras modalidades, né, ou feminino ou masculino, que elas sejam impulsionadas através dessas modalidades. Então para nós que hoje moramos aqui em Bauru, é um prazer muito grande fazer parte de uma cidade com uma estrutura e com o investimento que se tem. Fernando, falando um pouquinho do time principal, né, você assumiu, queria saber, assim, a saída dos irmãos Kivieck, como é que foi para vocês assimilarem isso, as jogadoras, como que tá o clima ali dentro mesmo? Uma das coisas que eu gosto de esclarecer bem, assim, em relação a isso, é que eu fazia parte da comissão técnica do Marcos e do Fabiano. Né, eu já acompanhava o trabalho no segundo turno do ano passado, acompanhei, esse ano eu estava junto, né, incompatibilidade de agenda, vamos dizer assim. O Marcos tem assim, o compromisso dele com a seleção dominicana. Eu acho que para a gente que estava na comissão técnica, a gente não imaginava que isso iria acontecer. Né, então, mas isso é um peso e uma decisão da diretoria, o qual está acima da gente, né, mas que fazia um grande trabalho. Tanto é que colocou Bauru entre os 5 melhores do país. Então isso tem que ser destacado. Né? E o que o Fernando faz agora é exatamente da sequência no trabalho do Marcos e Fabiano, porque eu estava inserido nessa comissão técnica. Então isso precisa destacar. A Fernando fez alguma coisa diferente? Não, estou dando sequência em um trabalho vencedor, que o trabalho do Marcos dirigindo a equipe na Superliga foi um trabalho vencedor. Falando um pouquinho até sobre o projeto hoje da equipe do Voleibol 1, uma coisa que eu gosto muito é que você vai até na linha do que você pensa sobre o voleibol, até vendo seus trabalhos. Mas a equipe bauruense fez uma mudança de estilo de jogo hoje. Era uma equipe que o ano passado tinha um volume muito grande e apostava nesse volume muito grande, e hoje é uma equipe que aposta muito na relação bloqueio e defesa. Era algo que, inclusive, era uma das minhas curiosidades, como que o Marcos Kivieck ia montar esse time nessa base, que ele sempre fez grandes trabalhos, tendo o volume de jogo como principal filosofia, e esse ano em Bauru ele ia se utilizar muito dessa relação que você se notabilizou na base.
Como é que você enxerga esse elenco bauruense nesse novo estilo, com essa nova filosofia? Eu digo assim, até que não é uma nova filosofia. Eu acredito que o nosso papel como treinador é exatamente saber aquilo que nós temos nas mãos. Então, assim, até mesmo antes do Fabiano sair, eu já vinha fazendo o trabalho de bloqueio. Nós já tínhamos conversado e isso já estava alinhado. Eu já vinha fazendo os treinamentos de bloqueio da equipe. Então, foi um processo que a gente adiantou, mas que vinha acontecendo. Então, assim, a filosofia, ela depende, assim, o treinador tem um estilo de jogo, é normal, ele defende, porém, a gente precisa saber o que a gente tem nas mãos. O time do ano passado é um time completamente diferente desse ano. O time do ano passado eram jogadores que tinham autonomia para tomar decisões a todo instante. Esse time também tem autonomia, porém, precisa jogar mais num conjunto, num sistema defensivo e ofensivo, algo que seja mais relacionado um com o outro. O time do ano passado, não. Nós tínhamos, por exemplo, uma Taizinha que pegava uma bola que vinha aqui de trás, se a bola tivesse alto próximo da rede, ela ia definir essa bola, independente do placar do jogo. Hoje a gente tem jogadores que vão pensar mais no jogo antes de fazer isso. Então são características de atletas diferentes e o treinador precisa se enquadrar nisso, colocar o seu conceito de jogo, mas utilizar do que ele tem de melhor. Bom, a gente tem uma matéria, uma entrevista com a Paula, né, que é uma das principais que chegaram aqui, falando um pouquinho da contusão dela, falando da volta, né, essa expectativa também para o torcedor bauruense de vê-la jogar, né? Vamos soltar aí? É claro que toda saída, toda troca causa uma certa turbulência. A gente sentiu muito pelo Marcos, pelo Fabiano, mas ao mesmo tempo foi uma decisão tomada pela diretoria e que a gente tem que, como profissionais, tem que acatar e bola para frente, porque a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho. E aí é onde a gente abraçou o Fernando, que foi quem assumiu, né, nessa fase, nessa etapa, e eu acho que o time está mostrando maturidade, né? Um momento complicado, um momento delicado, em que a gente realmente precisa ser o mais profissional possível e pensar no futuro, né? A gente tem que realmente tirar esses obstáculos, essas pedras do caminho, conseguir limpar isso para que nada atrapalhe a gente no decorrer do campeonato, né? Independente de quem esteja, eu acho que a intenção do trabalho bem feito ela é geral, né? Tanto por parte da comissão quanto por parte das atletas, então eu acho que a tendência é dar certo. E o nosso sistema defensivo, que é a relação de bloqueio e defesa, com mais ritmo de jogo, com mais entrosamento, vai acabar dando certo, é o que eu espero. Me dói o coração por estar fora, né, não poder ajudar, bate uma certa impotência, mas ao mesmo tempo está no início do campeonato, foi uma contusão que está super tranquila de ser tratada, realmente precisava parar, né, foi um aviso que eu preciso respeitar meu corpo, já não tenho mais 20 anos, então acho que agora é realmente dedicação total ao tratamento. O próprio descanso passa a ser treinamento, né, depois de tantos anos longos de carreira. Então, é preciso saber, é preciso ter muita tranquilidade para administrar o dia a dia, para não comprometer em jogos, né? Isso é muito importante. Espero que eu recupere o quanto antes e que essa seja a primeira de nenhuma mais. Bom, vimos aí uma entrevista com a Paula Pequeno, né? Queria saber a importância da Paula, né? Uma campeã, para o time, para as mais novas, para o campeonato mesmo, a importância dela nessa equipe. Certamente, né? A Paula é uma jogadora que dispensa comentários, né? Bicampeã olímpica, sabe o que é vencer, sabe como vencer, sabe os atalhos, sabe como se comportar. Então, certamente, para a equipe, dá um up fantástico. Não tem o que falar. Então, o nível de habilidade da Paula, tecnicamente, taticamente, nível de conversa que se tem com uma jogadora do nível dela, ajuda em todos os aspectos. Então, sabe controlar fisicamente, sabe jogar tecnicamente, sabe ajudar a companheira, sabe ajustar algo dentro do treino. Fica muito mais fácil trabalhar com alguém qualificado assim. E talvez seja a principal qualidade dela, né? A gente até comentava durante a matéria, é impressionante que ela agrega, não só dentro de quadra, mas fora de quadra. É algo que impressiona todo mundo, né? É uma jogadora muito inteligente, uma jogadora que contribui no treinamento, que consegue, ela está treinando de um lado da quadra, do outro lado está acontecendo algo, ela já consegue dar um toque, a hora que para a água, ela pega a menina aqui mais nova e fala, a gente precisa ajustar essa aqui,
ajustar essa bola aqui, ó, está muito aberto aqui. Então são coisas que a gente está trabalhando constantemente e com uma jogadora que tem esse feedback, consegue dar esse feedback para suas companheiras, é muito importante. Bacana. Deixa eu até fazer mais uma pergunta pro Bonato. Ele tem nas mãos uma atleta do nível mundial, que tem uma história fantástica, que é a Paula Pequena, mas tem outra aí também chegando na mesma posição do ponteira, que também tem um nível mundial fantástico, que é a Palácio. Fala um pouquinho da Palácio, a gente até já conversou com o Adriano Pucinelli, já trouxe informação que ela tem um pré-contrato já com a equipe para a Superliga, com valores já pré-definidos, tudo, basta ver se a Palácios vai se condicionar fisicamente. E confesso que pelo que a gente está vendo, eu acho que a 18 de Bauru na Superliga já tem dona. Mas o que dá para falar da cubana? É uma jogadora diferenciada, né? A jogadora que nem a Palácio, hoje é difícil aparecer assim. Ela tem algumas características de jogadora cubana, claro, todo mundo imagina, ataque, pancada, e ela tem algumas qualidades assim, tecnicamente falando do ataque, que são diferenciados. Ela tem mais que uma bola, ela consegue dar uma trabalhada na bola, ela consegue vir forte, ela tem uma diagonal muito forte, tem um corredor muito bom. Então, assim, é uma jogadora que pode contribuir e muito com a gente, com certeza. O que mais está surpreendendo para a gente hoje é o nível de evolução que ela vem. O grande detalhe da Palácio hoje, sem tirar qualquer mérito dela, é saber aonde ela pode chegar. E isso ela precisa talvez provar para ela mesma. E o nosso trabalho agora é exatamente dar essa confiança para ela. Então a gente está repetindo ela nas escalações, ela jogou 5 sets no jogo passado, se sentiu super bem e o nosso papel agora é preparar ela e qualificar ela cada vez mais para o próximo jogo, sempre respeitando a parte física, né? Ela sente dores ainda musculares, é normal, a gente precisa ter tranquilidade para deixar ela em condições de jogar. E aí a gente tem um tempo ainda para dar essa oportunidade para ela corresponder. E ela está correspondendo. Fernando, falando um pouquinho dos técnicos, né? Queria saber de você, se o Vôlei Bauru hoje falasse, você está pronto para assumir? Você tá pronto para assumir? Olha, eu não nem gosto de responder muito isso, se eu estou pronto ou não, porque eu deixo uma coisa bem clara. Assim, eu tenho uma identificação com o Bauru muito grande. Eu gosto demais daqui, eu gosto demais do que a diretoria faz. Então o Vôlei Bauru, para mim hoje, eu não abriria a mão de estar fora do Vôlei Bauru. Eu quero estar contribuindo de alguma forma. O que eu preciso ter agora, além do meu lado emocional de querer ou não querer, é ser companheiro e ser coerente com o que a diretoria precisa. Eu preciso fazer isso, porque Bauru sempre me deu oportunidade. Quando eu tive o convite para sair para Rio do Sul, a diretoria falou, vai que é importante para você. Você já vinha dirigindo algumas equipes, a gente entende que é o momento. Eu conversei com o Marcos, conversei com o Fabiano, conversei com o Reinaldo e a gente entendeu. Agora, antes de começar o Paulista, quando eu tive convite para sair, para dirigir a equipe, conversei com a diretoria e a diretoria falou assim, calma Fernando, vamos lá, já saiu outras vezes. Então, eu estou muito afinado com a diretoria. É claro que é um prazer para mim hoje estar dirigindo a equipe do Vôlei Bauru, é um prazer muito grande. Talvez assim o melhor momento da minha vida. Mas eu preciso ser coerente e entender que se tiver a oportunidade de vir um grande treinador, a gente precisa respeitar. Ô Lanzoni, falando um pouquinho com você, se vier outro treinador, você já sabe, tem um nome, quer dar um chute? Não, até conversando, a gente na entrevista que a gente fez na Rádio Oliveira com o Bonato, a gente até falou, saiu um zum, é muito grande que o nome da diretoria seria do Piscinim, que é muito amigo do Bonato. Ele acabou de falar que na seleção de base ele trabalhou com o Piscinim. E a informação que nós temos, a gente conversou com o técnico que é esse Praia Clube e hoje está sendo auxiliar da equipe de Taubaté na Superliga Masculina. A informação que ele passou para a gente é que ele acredita para ele que seja o momento do Bonato. Então ele não gostaria de vir e ele está muito bem lá em Taubaté. E a diretoria deu todo o respaldo para o Bonato. Vai me surpreender muito se a diretoria chegar com algum nome antes do Paulista. Eu confesso que... E gosto da ideia. Como o Bonato vem demonstrando o trabalho, vem demonstrando o resultado. E eu acho que é por aí mesmo, a diretoria vai dar o Paulista para ele. Claro, ele mesmo sabe que está conversando com alguns outros nomes,
até para saber o que as pessoas pensam sobre vôlei, o que pensam sobre filosofia, o que pensam sobre o projeto, mas ele sabe que ele é hoje um nome da diretoria, pelo menos para esse Campeonato Paulista, que está fazendo um grande trabalho. Bom, temos uma pergunta aqui do José Ricardo. Quais as principais diferenças entre o time deste ano com o time do ano passado? Eu acredito que o time do ano passado era um time bem mais agressivo na parte de ataque. A gente tinha jogadoras assim, extremamente agressivas. Priscila Rivera, dona de uma senhora potência de ataque, acho que bem fisicamente, em condições, é uma excelente jogadora. A Thaisinha também, tínhamos um potencial de ataque muito grande, acho que isso tem que ser respeitado. Nós tínhamos jogadoras que já tinham uma identificação com o projeto, que era a Mari Casemiro, que era a Bruna. Então, é uma característica de jogo diferente. Eu acredito que ofensivamente o time do ano passado ele tinha um potencial maior. Esse time deste ano é exatamente um time mais técnico. É um time que pensa mais no jogo, que ajuda mais as relações de passe, levantamento e ataque, bloqueio e defesa. Tem que se ajudar o tempo todo. Essa é a diferença. É um time mais alto que o do ano passado. É um time que já tem uma característica de bloquear. Então são diferenças assim que mudam o estilo de jogo. Bom, Fernando, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente, Desejar boa sorte para você, para as meninas nesse campeonato, que dê tudo certo e traga a medalha aqui para a cidade, tá? Muito obrigada, volte sempre. Claro, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês na TVC. Estarei sempre disposto a conversar de voleibol e de outros esportes também. Então é um prazer muito grande estar aqui falando do vôlei Bauru. Bom, gente, daqui a pouquinho a gente vai falar do Noroeste, perdeu mais uma, Temos a entrevista com o Tuca de Guimarães e falar do Bauru Basquete também.